Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Domingo, oposição crescente. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos lá. A partir do capítulo 5 do livro de João até o capítulo 12, nós vamos perceber claramente que Jesus ele entra em uma nova fase ali do seu ministério. Os sinais, assim chamados milagres que Jesus fazia por João, eles aumentam. De certa forma, por consequência, a oposição ao ministério de Jesus também. Jesus estava, de fato, se sobressaindo, chamando a atenção de uma multidão. E isso era um grande perigo para os líderes políticos e religiosos da época. Eles não queriam perder o poder. E Jesus estava chamando, atraindo muita gente para si. Jesus, de certa forma, ele já tinha tido alguns debates com os fariseus, com os escribas, com parte da oposição. Mas a partir do capítulo 5 em diante, você vai perceber que, de fato, a oposição estava crescendo. Sabe, eh, só existe oposição quando do outro lado alguém está chamando muita atenção. Grava isso. Só existe oposição quando do outro lado alguém está chamando muita atenção. Jesus não chamava atenção porque ele queria, se amostrar, né, se engrandecer. Não, ele chamava atenção porque isso era natural. Imagina, Deus conosco, Emanuel, ele vai chamar atenção, é consequência. E principalmente agora que Jesus, ele começou a realizar mais e mais sinais. A gente vai ver que a oposição estava crescendo demais, e Jesus sempre que realizava um milagre, ele tinha um grande discurso depois para talvez tentar ali explicar, né, qual era o fundamento, qual era o significado, por que que ele fazia tudo aquilo. É interessante, você vai perceber quando Jesus ele realiza o milagre ali do paralítico em Betesda, né, você vai perceber que, os fariseus e os escribas vieram logo para cima dele, né. Eu acho incrível isso. Na verdade, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Os camaradas estavam mais preocupados, né, com a letra, né, da lei do que com a essência da lei. O cara foi curado de 38 anos de uma doença e antes deles festejarem, se alegrarem com o paralítico, não, eles estavam preocupados ali, porque aconteceu no sábado. Jesus poderia esperar um outro dia para realizar. Jesus não estava trabalhando no sábado, Jesus estava fazendo bem no sábado. Jesus ensinou que isso nós podemos fazer. Mas você vai perceber que após Jesus realizar o milagre, Jesus ele tem um grande discurso ali, no capítulo 5. Observe com carinho depois, explicando ali a sua missão, né. E Jesus realizou esse milagre, depois Jesus realizou também o milagre de multiplicar o pão e o peixe, né, os pães e os peixes. Isso também, logo após ele acalma a tempestade, mas logo após ele tem que dar explicação de novo, né, explicar ali, né, qual era o propósito dele aqui, que ele era o pão da vida. O povo murmurava, que ele criticava, pedia sinal, queria entender. Jesus passava tempo ali, logo após os milagres, tentando explicar, né. Mas você percebe algo interessante também, que os milagres de Jesus mostrava ali, de certa forma, que eles eram diferentes, né, diferentes, eram diversificados. Veja só, eh, Jesus ele cura um paralítico, Jesus ele tinha poder para curar pessoas, uau! Logo após Jesus multiplica pães e peixes, Jesus tem poder para multiplicar pães e peixes. E Jesus ele acalma a tempestade, uau! Ele agora tem poder na natureza também. Veja, se Jesus de fato se levantasse como um líder político, como libertador do povo de Israel do cativeiro dos romanos, ele seria o líder ideal. Afinal, ele resolvia 2 questões que todo rei ele se preocupava quando tinha guerra: como curar os soldados, Jesus curava, e como alimentar no meio da guerra, porque chegar comida
no meio de uma guerra era uma das coisas mais difíceis a acontecer. E Jesus multiplicava a comida, então Jesus, se de fato se levantasse como um rei, o libertador do povo, ele certamente daria muito trabalho para a oposição na época. Então, por isso, né, também crescia-se muito a oposição. Então, Jesus ele tem poder para fazer milagres, né? Jesus ele tem poder para transformar vidas. Jesus tem poder para transformar corações. De fato, a palavra de Deus sempre vai trazer oposição, porque o inimigo ele está furioso. Ele quer que nós tenhamos distância, né, de Jesus, do poder que vem da tua palavra. Então, pensa nisso, que Deus te abençoe e amanhã tem mais.